Olá, meus queridos. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 9, vamos dar início ao capítulo 9 e ele traz como tema o frágil equilíbrio dos ecossistemas. Vocês sabem que os ecossistemas, eles são compostos pela parte biótica e a parte abiótica, ou seja, a parte que possui vida e a parte que não possui vida, tá? Então, nós vamos entender agora como é que esse equilíbrio dos ecossistemas, eles podem ser danificados, eles podem ser alterados, a partir, é claro, na maioria das vezes, como resultado das atividades humanas, as atividades que nós realizamos, que infelizmente acabam causando esse desequilíbrio nos nossos ecossistemas. Os impactos ambientais que causam esses desequilíbrios nos ecossistemas, eles são muitos e eles são, na verdade, resultados, como eu tenho acabado de falar para vocês, de algumas atividades humanas. Então, algumas atividades humanas acabam causando modificações nesses ecossistemas, o que vai causar também automaticamente uma alteração no equilíbrio ambiental, no equilíbrio da natureza, no equilíbrio daquele habitat, no equilíbrio daquele ecossistema e automaticamente causa um grande desequilíbrio para o nosso planeta Terra, tá? Vamos lá. A desertificação, ela é um desses exemplos de desequilíbrio ambiental e a desertificação, ela vai ser causada geralmente pelo uso intensivo do solo pela agricultura. Então, quando o pessoal da agricultura vai plantar naquela área, usa o solo várias e várias vezes nas plantações para utilizar esse solo na agricultura, ele acaba causando alguns problemas nesse solo, fazendo com que haja essa desertificação, tá? O cultivo em terras inapropriadas, porque muitas vezes o solo não é próprio para aquele plantio, mas com o uso de fertilizantes químicos e algumas outras técnicas acabam forçando aquele solo nas plantações e isso faz com que haja também a desertificação. A utilização de técnicas agropecuárias impróprias, como eu acabei de citar, como por exemplo a utilização de fertilizantes. Os fertilizantes, eles são adubos, como vocês já sabem, que são produzidos artificialmente, tá? Quimicamente. Então, muitas vezes o uso desse tipo de produto, desse fertilizante, faz com que o solo fique muito pobre depois da utilização, depois da plantação, da colheita, enfim, faz com que o solo acabe ficando muito pobre, causando então a desertificação naquela área pós-plantação. O desmatamento, claro, né? Então a retirada de árvores, a retirada de plantação naquela área automaticamente causará também a desertificação. As práticas inapropriadas de irrigação e mineração, como vocês sabem, a prática de irrigação, ela geralmente é feita em solos em que está mais ressecado, há pouca água, tá? Uma escassez de água, então fazem a prática de irrigação. Mas quando essa prática é feita de forma errada, faz com que também haja a desertificação. Além da irrigação, da forma errada, digamos assim, de utilização da irrigação e mineração, a exploração descontrolada dos ecossistemas frágeis e as queimadas também vão influenciar na desertificação daquela área, tá? A mineração, o uso excessivo de agrotóxicos, a poluição, as secas, o extrativismo de madeira, que é essa retirada de madeira para comércio, né, para utilizar como matéria-prima, para a produção de alguns objetos, e também a densidade populacional. Todos esses fatores, eles contribuem para a desertificação, que não é algo legal para o nosso planeta, tá? Acaba causando um desequilíbrio ambiental, porque várias espécies moravam naquela área antes de haver a desertificação. Aquele solo era mais nutritivo, agora esse solo fica mais pobre, a vegetação não aguenta ficar naquele solo, por isso acaba morrendo, e vai fazer com que haja desertificação e fazendo com que a área fique com o solo compactado, seco, com pouca vegetação e com pouquíssimas espécies morando naquela área. O aumento do efeito estufa, ele também é um ponto, digamos assim, para esse desequilíbrio ambiental, tá? Vocês já sabem ou devem saber que o efeito estufa é um fenômeno natural causado pela concentração de gases na atmosfera, certo? Então, naturalmente, já há o efeito estufa ou já havia o efeito estufa. Professora, se já havia o efeito estufa, então por que falar tanto em efeito estufa atualmente? Porque o que nós humanos fizemos
foi interferir nesse efeito estufa, prejudicar o efeito estufa, fazendo com que o efeito estufa acabe gerando outro efeito, como aquecimento global, por exemplo, fazendo com que a nossa Terra, o nosso solo, o nosso planeta, ele superaqueça, causando vários problemas ambientais. Esses gases, eles que fazem parte do efeito estufa, eles formam uma camada, que é a camada da atmosfera. Essa camada da atmosfera ela vai rebater parte dos raios solares que a nossa Terra recebe. Então, os raios solares eles vêm, batem nessa camada da atmosfera, parte é absorvida por ela, parte volta para a parte externa da Terra. Mas, com a intensificação do efeito estufa, essa camada da atmosfera não consegue mais rebater esses raios solares. Ela acaba absorvendo mais do que deveria. Dessa forma, a Terra acaba superaquecendo, tá? Vamos lá. Vai rebater partes dos raios solares, a outra parte, por sua vez, vai penetrar até a superfície terrestre e voltar à atmosfera. Esse processo, ele é essencial, o processo do efeito estufa, o processo da atmosfera, o processo que a atmosfera faz de absorver uma parte dos raios solares, fazer com que volte outra parte dos raios solares. Todo esse processo ele é essencial para que haja vida na Terra. Mas, como eu falei para vocês agora há pouco, o que está influenciando e prejudicando todo esse processo algumas alterações nesse efeito estufa que acabam destruindo a camada de ozônio, que é essa camada que vai proteger a Terra, que é a camada que vai fazer com que haja absorção de parte desses raios solares e o rebatimento de outra parte, tá? Então, a destruição dessa camada de ozônio faz com que haja todas essas mudanças climáticas que estão acontecendo na nossa Terra, prejudicando o nosso planeta. Vamos lá. Como eu tenho falado para vocês, ó, aqui está a camada da atmosfera, que é a camada de ozônio, tá? Os raios solares, eles entram, eles são absorvidos por essa camada. Outra parte acaba sendo rebatida a partir da reflexão, bate na camada da atmosfera, na camada de ozônio, depois volta. Outra parte é absorvida. Tudo isso, todo esse efeito estufa, ele tinha um certo equilíbrio, porque havia a camada de ozônio que protegia a Terra, que fazia com que houvesse esse equilíbrio térmico também, equilíbrio de temperatura do nosso planeta. Mas, com a liberação dos gases de efeito estufa, com a liberação de CFCs, com desmatamentos, queimados, tudo isso fez com que essa camada de ozônio ela fosse destruída de dentro para fora, destruindo parte da camada de ozônio, diminuindo parte dessa camada aqui, faz com que os raios solares entrem e sejam apenas absorvidos pela camada de ozônio e não rebatidos para voltar à parte externa do planeta, tá? Então, é isso que faz com que haja todo esse desequilíbrio de temperatura do nosso planeta. O aumento do efeito estufa, ele veio com o tempo a partir da intensificação desse efeito, tá? A intensificação do efeito estufa, ela leva ao aumento da temperatura do planeta, e esse aumento da temperatura do planeta, ele desencadeia vários problemas ambientais, como, por exemplo, as queimadas. As queimadas, elas acabam intensificando o efeito estufa e também são resultado desse efeito estufa. O derretimento das calotas polares. O derretimento das calotas polares fazem com que também aumente o nível do mar, tá? Então, todos esses são problemas ambientais causados por esse efeito, que é o efeito estufa, quando ele está sendo danificado, digamos assim, pelas nossas atividades humanas. A pesca predatória, ela também faz parte de toda essa parte de desequilíbrio ambiental. A pesca predatória ela vai acontecer quando houver uma pesca desenfreada, ou seja, quando se pesca excessivamente peixes, moluscos, crustáceos e vários outros animais marinhos. Toda vez que há um exagero nessa pesca, é chamada de pesca predatória, tá? Porque, pelo menos antigamente, as pessoas pescavam geralmente o que elas pretendiam comer, né? Então, você tirava daquele mar, daquele rio, daquela área, poucos peixes. Hoje se tiram toneladas e toneladas de peixe. E essas toneladas e toneladas de peixes, elas não serão repostas tão facilmente, justamente pela quantidade que é bastante exagerada de peixes que estão sendo retirados de lá. Então, isso é a pesca predatória. Seria quando você retira da natureza, quando você pesca essas espécies marinhas, tá? Você pesca exageradamente. Quando você pesca com exagero, com muito excesso, é classificado assim como pesca predatória. Meus amores, este capítulo ele traz essa parte do desequilíbrio ambiental,
Depois eu vou continuar essa aula para falar um pouco mais com vocês. Tirarei mais dúvidas no Meet. Por enquanto, nós vamos ficar por aqui. Agradeço a todos pela atenção. Tenham todos bons estudos. Se cuidem e até a próxima.